Salve, Vitor Brown, boa noite, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. O presidente começou ali, né, já no início do discurso, já assinalou a questão de qual Brasil se desejaria falar, né? Evidentemente que todos de boa fé querem falar do Brasil real, mas o presidente assinalou que existe o Brasil real e o Brasil da imprensa, né? Fico à vontade para dizer, porque eu sempre detestei críticas genéricas à imprensa. A imprensa é fundamental na história até hoje, mas, infelizmente, nós estamos num momento histórico em que a maioria da imprensa, a grande imprensa, se demitiu do seu papel de informar e virou uma panfletagem, né? Pode ser contra Bolsonaro, pode ser contra Temer, pode ser contra Trump, pode ser contra o efeito estufa. Enfim, virou um panfleto, né? Infelizmente, para a desgraça de toda a coletividade. O presidente Bolsonaro, então, fez essa demarcação, o que se torna muito importante, porque, evidentemente, que essa imprensa, outrora grande e grandiosa, ela, por exemplo, né, um dos pontos ali, saneamento básico, né? Estivemos aí durante muitos anos perseguindo a mudança do chamado marco do saneamento para ampliar os investimentos em esgotamento sanitário e acesso à rede de água potável, né? Isso, a política brasileira sempre ficou a dever, porque diziam que, né, tubo enterrado não dá voto e tal. Então, uma questão para quem diz que se preocupa com a sociedade, com o social, com o povo, isso é uma coisa central. Este marco do saneamento, que abriu o setor para maiores investimentos, foi aprovado nesse governo. Ele assinalou isso e assinalou também que é um governo sem escândalos de corrupção. Essas coisas não saíram, com certeza, na mídia dominante nos Estados Unidos e também na Europa, né? Agora, evidentemente que é preciso fazer a ressalva. É claro que quem de boa fé que queira informação acha, né? Hoje em dia é fácil de achar. Mas não, prefere ficar ali no New York Times, prefere ficar ali na CNN, na BBC, vendo aquelas notícias catastróficas de uma história construída, né? O Brasil está sob uma sombra fascista. Esse tipo de coisa que vão insinuando o tempo inteiro. Então, o que se passou foi o seguinte: o presidente mostrou um pouco desse Brasil real. É claro que mostrou da perspectiva dele, chefe de Estado, né? Outros problemas que ele poderia ter assinalado, não assinalou, porque tem um pouco de propaganda também no discurso, mas é normal. Agora, essa imprensa que se demitiu da função de informar, ela não vê povo na rua, né, no Brasil. Então, assim, você imagina as coberturas das grandes, portentosas manifestações de 1º de maio, 1º de agosto e 7 de setembro no Brasil. Manifestações de massa pelo país inteiro, pedindo liberdade, e uma boa parte dessa gente apoiando esse presidente, democraticamente, sem nenhuma tentação de fechamento de regime, né, nem da parte do governo, nem da parte dos apoiadores. Tem sempre ali alguns que falam, fecha tudo, passa por cima, etc. Mas não é absolutamente a maioria. Pois bem, isso aí não aparece, infelizmente, hoje em dia no exterior. Quem tiver boa fé, encontra. Mas quantos são esses que têm esse motor para procurar? Aí o que nós vemos, aí eu gostaria de fazer esse paralelo, né? Quer dizer, estas manifestações de milhões pelo Brasil, em defesa da democracia, que essas pessoas acreditam que é praticada pelo atual governo, elas aparecem como atos golpistas, né? É isso que toda essa imprensa, todinha, esse consórcio, né? É bom que eles se auto-intitularam consórcio, porque fica mais fácil da gente denominar. É um consórcio de falsidades, né? É o consórcio dessa subliteratura. A população brasileira foi a rua de verde e amarelo para um golpe. Vocês não têm nem mais vergonha, né, para defender aquilo que dizem. Agora,
O que a gente vê, Vitor, para concluir, são os 7 de Nova York, né? Então, você compara ali uma pessoa, como nós vimos várias, vou dar um exemplo, uma pessoa que pegou lá um ônibus em Goiânia para São Paulo para estar lá, sem soldo, sem mortadela, sem nada. É uma pessoa, povo comum, que acredita na liderança do presidente e principalmente acredita que precisa defender a sua democracia, que percebe que a democracia do seu país e a sua liberdade está em risco, né? Você compara essa pessoa que pegou um ônibus de Goiânia, foi lá, se manifestou, feliz da vida, em alto astral na Avenida Paulista e depois voltou, uma pessoa que pegou um jatinho, foi para Nova York para fazer uma claquezinha contra o Bolsonaro, né, em Nova York. Pegou um jatinho, ou então já estava lá, porque tem apartamentos lá, né? Eu achei até, Vitor, essa manifestação bem representativa, né? Os 7 de Nova York, vamos chamar assim, porque eles têm casa lá. Eles têm a quarentena VIP, muito VIP deles, lá em Nova York, né? É de lá que eles mandam as ordens aqui, né? Fora isso, fora aquilo. E sobre a referência do presidente ao tratamento imediato, ao tratamento precoce, eu achei até que ele fosse cancelar a Assembleia da ONU, porque é proibido, né? É proibido você fazer referência a experiências clínicas que até médicos aí, tradicionais, prescrevem, mas na encolha, caladinhos, tem que fingir que não prescreve, só alguns poucos, né, que assumem, porque é proibido. E por que é proibido? Porque só pode se falar de vacina. E o que é a vacina? A vacina é um produto experimental, cujos riscos não estão totalmente dimensionados. Essas que estão em aplicação, elas têm a sua fase de desenvolvimento só se completando em cerca de 2 anos, ou seja, experimental, e querem empurrar uma obrigatoriedade, querem empurrar um passaporte. Ninguém, com boa fé e vergonha na cara, consegue defender a obrigatoriedade dessa vacina, porque ela sequer detém o contágio. Qual é a ética coletiva a qual vocês fingem se referir? Estou vendo até médicos dizendo que as crianças em sala de aula vão botar outras em risco. Isso é mentira. Isso é mentira. As vacinas que estão em aplicação, elas não impedem a transmissão do SARS-CoV-2 entre pessoas. Fim de papo. Isso deveria ser uma ética e uma decisão pessoal. Se não é, se é um passaporte, né, cercando todo mundo e criando cidadãos em segunda classe, o propósito é outro que não seja o da saúde.